Olá, amigos, tudo bem? Uma das mais importantes consequências da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma, foi a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que todo mundo conhece. Ela tem como função principal, naturalmente, zelar pela paz internacional, mediar conflitos internacionais, enfim, evitar uma nova catástrofe bélica, né? Como foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Ora, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, foi fundada a Liga das Nações. A Liga das Nações, ela também foi criada com o mesmo objetivo, não funcionou por uma série de razões, né? Principalmente porque algumas potências importantes da época, alguns países ficaram de fora, como foi o caso da antiga União Soviética, né? Pelo fato de ser um país socialista, enfim, a Liga das Nações fracassou, né? No seu objetivo de preservar a paz internacional. Tanto fracassou que ocorreu o segundo conflito mundial, entre 1939 e 1945. Só que existe uma diferença entre a ONU, algumas diferenças, seria melhor colocar assim, entre a ONU e a antiga Liga das Nações. A ONU ela foi fundada em 1945, ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial. Foi fundada durante a chamada Conferência de São Francisco. A ONU ela é diferente da Liga das Nações em termos de propósito, porque ela tem uma atuação muito mais abrangente. A ONU tem várias agências, vários órgãos que atuam em diversos setores. Tem o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, tem a Unesco, tem a Unicef, enfim, tem várias agências que têm a finalidade de promover uma espécie de solidariedade entre as nações, principalmente para atender países que enfrentam dificuldades, seja de natureza política, seja de natureza humanitária, enfim. Ela tem uma complexidade muito maior, naturalmente, do que a Liga das Nações. O objetivo principal da ONU, sem dúvida nenhuma, os objetivos principais seriam, em primeiro lugar, zelar pela paz internacional, a paz entre as nações, defender os direitos humanos que aparecem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi publicada pela ONU em 1948, tem o objetivo de garantir a liberdade, a cooperação internacional, etc, etc. E tem vários órgãos, assim, pelo menos 6 órgãos principais. O primeiro deles seria o Conselho de Segurança. Depois vem a Assembleia Geral da ONU, da qual participam todos os representantes de todos os países membros da ONU. Tem o Secretariado, aliás, o Brasil já dirigiu, já fez parte do Secretariado da ONU. Tem o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela e, finalmente, a Corte Internacional de Justiça. Sem dúvida nenhuma, o principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança. É ele que tem a função realmente de mediar conflitos internacionais, enfim, zelar pela paz mundial. Esse Conselho de Segurança ele tem 15 membros. Tá? Tem 5 membros permanentes, que são Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Tá? E tem 10 membros que são temporários. São países que vão se alternando numa espécie de rotatividade e tem uma espécie de participação que dura 2 anos. Né? Esses são os membros que não são permanentes. É claro que os 5 membros permanentes são os mais poderosos em termos de geopolítica internacional. Mas a grande questão é: por que a ONU não consegue assegurar a paz? Por que ela não garante a paz? Essa é uma pergunta que certamente deve incomodar você e deve incomodar muita gente. O grande problema da ONU, sem dúvida nenhuma, é o poder de veto que cada um dos 5 membros permanentes tem. Se o Conselho de Segurança votar e a maioria vencer numa determinada proposta, e um dos membros discordar, ele tem o poder de usar o poder de veto. E aí, no final das contas, aquela decisão do Conselho de Segurança, ela acaba não funcionando na prática. A gente tem
assim, exemplos clássicos, a gente cita dois aqui. Por exemplo, em 1963, né, na Guerra do Vietnã, o Conselho de Segurança da ONU condenou a invasão dos Estados Unidos ao Vietnã. Porém, o governo norte-americano, usando o seu poder de veto, invadiu o Vietnã. Né? Em 2003, por exemplo, a gente teve um outro episódio que foi a invasão do Iraque. Houve uma condenação, né, explícita da invasão norte-americana no Iraque. Mas mesmo assim, os Estados Unidos invadiram o Iraque, alegando que, né, eles possuíam armas químicas, aquela coisa toda que você já deve conhecer. Não deu a mínima para, né, as condenações que partiram do Conselho de Segurança. Então, a grande questão, gente, é que existe um peso muito grande, né, desses países que fazem parte do Conselho de Segurança. Claro, destacadamente os Estados Unidos. Obviamente, por quê? Porque a sede da ONU fica lá, né, em Nova York. Existe o peso geopolítico, né, que os Estados Unidos exercem mundialmente. E, por último, é claro, o fato de os Estados Unidos serem a maior potência militar do planeta. Então, desse jeito, fica um pouco difícil de fazer valer as decisões do Conselho de Segurança da ONU. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, deixa aí o seu comentário. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações. A gente está sempre pronto para ouvir vocês e, conforme eu costumo dizer, para melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui na Polis, primando pela objetividade, pela seriedade, pela qualidade, pela imparcialidade dos nossos vídeos. Um grande beijo para vocês, um forte abraço, Polis, e até a próxima.